Olá, muito boa tarde. Está começando mais um programa Contando Casos aqui na Web TV Bom Jesus. Mas você deve estar sentindo a falta de alguém, não é mesmo? Olha, o Padre Roque fez uma viagem, mas você fica comigo, Lucivânia Cardoso. Na próxima terça, o Padre Roque está de volta. O nosso programa está imperdível, falando de Nossa Senhora, dando continuidade, já que o mês de maio é dedicado a Maria. Já falamos dos títulos de Nossa Senhora, falamos de Nossa Senhora de Fátima e hoje vamos dar continuidade, falando do nosso carinho especial a Maria. Roda VT. Instrumento de concretização do plano de Deus para a salvação da humanidade, o papel mais importante de Maria é o de mãe, do Cristo, da Igreja. A Igreja Católica reconhece o valor de Maria e a ela carinhosamente chama de Nossa Senhora, por ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. No Santuário do Bom Jesus da Lapa existe uma programação devocionária a Nossa Senhora. Todas as quartas-feiras é realizada a novena do Perpétuo Socorro, a reza diária do terço. A padroeira Nossa Senhora da Soledade tem a sua própria romaria, que acontece no mês de setembro, com o centenário e o dia festivo, além das festividades em homenagem a Nossa Senhora Aparecida e a Imaculada Conceição. O mês de maio também é todo dedicado à Virgem Maria. As missas das 19h30 relembram a sua relevância para o mundo. Mas qual o verdadeiro sentido da devoção mariana? Por que nós reverenciamos a Santíssima Virgem? De onde vêm os títulos de Imaculada e Assunta? Que tal conhecermos um pouco mais da nossa Mãe Maria? Para nos falar de como a Igreja enxerga Nossa Senhora, isto é, os dogmas marianos, convidamos o Padre Casimiro, que trabalha no santuário. Ele vai responder, as perguntas que foram enviadas na fanpage do santuário. Boa tarde, Padre Casimiro. Boa tarde, Lucivânia. Boa tarde a todos os internautas que estão conosco hoje, neste momento. Padre Casimiro, algumas perguntas que os internautas enviaram na fanpage do santuário, como disse antes no começo. Olha, o Domingos Ricardo de Salvador, ele pergunta: por que chamamos Maria de Nossa Senhora? Isso é simples. É um respeito. Ela é Nossa Senhora, nós a chamamos de Nossa Senhora. Senhora por causa, é uma expressão de respeito, né? Chamamos a Deus de Senhor e Maria, como a mãe dele, é a Senhora. E a nossa, aí já é um pouco mais carinhoso, né? Só para dizer que a gente se identifica com ela, que a gente a assume, a acolhe, aceita. Então, Nossa Senhora é simplesmente um tratamento que a gente dá a Maria, Mãe de Jesus. Olha, agradecemos, já na oportunidade, quero agradecer a participação do Domingos Ricardo, ele que está conectado conosco lá em Salvador, a capital baiana, conectada conosco. Seja muito bem-vindo. Convide também sua família para participar aqui do nosso programa Contando Casos e visite a página do santuário. Padre Casimiro, esta é uma dúvida muito comum. O que aconteceu com Maria depois que Jesus subiu aos céus? Nossa Senhora morreu como as outras pessoas? É interessante, gostei da pergunta. Depois que Jesus subiu aos céus, e antes da vinda do Espírito Santo, antes do Pentecostes, Maria permaneceu junto com os discípulos, junto com os apóstolos. Inclusive, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos o trecho que fala claramente sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Todos perseveravam unânimes na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, a Bíblia já se refere a este momento. Maria, mãe de Jesus, ela continuou junto com os apóstolos. Não esqueçamos que de cima da cruz, antes de morrer, Jesus entregou, podemos dizer assim, Maria ao discípulo João. E tem a expressão que diz que o discípulo
acolheu, a recebeu em casa. Então, na verdade, não se trata apenas de indicar o endereço onde ela estava morando, com quem ela estava morando, mas acolher em casa, neste caso, neste trecho, significa que permaneceram juntos, que tiveram formaram uma unidade, uma comunidade, permaneceram tanto no ensinamento de Jesus, como também em unidade enquanto as pessoas. Os discípulos, eles inicialmente se dispersaram, mas depois, quando realmente receberam a notícia da ressurreição, eles se juntaram, eles voltaram a formar esta comunidade, e Maria, mãe de Jesus, permaneceu junto com eles, como os Atos dos Apóstolos nos mostram. E quanto à morte de Maria, bem, não existem os documentos que estejam, por exemplo, afirmando: morreu em tal lugar, morreu em tal dia, em tais e tais circunstâncias. Existe a tradição cristã, que está dizendo que Maria foi levada com corpo e alma ao céu. Repito, não existe uma prova testemunhal, não existe uma prova material para isso. Isso é uma prova que vem da história, que vem da tradição. Desde o início, os cristãos estavam afirmando isso com toda certeza e com toda convicção. Então, a resposta seria justamente esta, né? Ela foi, depois da morte, foi levada ao céu. Nós também dizemos que Maria é a mãe de Deus. Como isso é possível? Aí, de novo, vamos buscar as respostas na Bíblia Sagrada. Lembra, Lucivânia, você lembra daquela situação em que anjo Gabriel foi à casa de Maria? Sim, lembro. Pois é. Por exemplo, no texto do evangelista Mateus, a gente encontra logo a resposta para isso. É o capítulo 1. Aí os versículos, o trecho todo é bastante grande. Vamos então logo ao texto que nos interessa. Versículo 21. Ela terá um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele salvará teu povo de seus pecados. Apenas uma frase que eu li. Trata-se de que o anjo Gabriel, ele anuncia a Maria o plano salvífico de Deus, o plano que Deus tem para com a humanidade através de Nossa Senhora de Maria. Ela terá um filho, e este filho vem da parte de Deus. Então, quando estamos falando que ela é a mãe de Deus, ela é a mãe de Jesus, certo? Isso aqui parece comum, né? Ninguém tem dúvida, a gente repete tantas, não, Maria é a mãe de Jesus. Só que Jesus é Deus. Então, Deus escolhe esta maneira, escolhe este modo de se fazer presente no meio da humanidade. Escolhe uma mulher para que ele possa nascer, para valorizar com isso também o gênero humano, valorizar as pessoas humanas, valorizar, afinal, a sua própria criatura, né? O homem e a mulher foram criados por Deus, não é verdade? Então, se nós afirmamos que ela é a mãe de Deus, nós queremos dizer que ela assumiu este plano, esta proposta que Deus fez a ela, ela deu o seu sim ao anjo. Ela não deu sim ao anjo. O anjo foi o mensageiro de Deus. Ela deu o sim ao próprio Deus. Assim, então, milagrosamente, ela se tornou a mãe de Jesus, portanto, a mãe de Deus. Eu vou desfocar um pouquinho aqui da pauta do nosso programa. Ao vir para o programa Contando Casos, uma pessoa me perguntou. Eu não fui na fanpage ainda do santuário, mas quero deixar a minha pergunta. Por que Maria, entre tantas as mulheres daquela época, foi a escolhida para ser a mãe de Jesus? Bom, a primeira mais correta, a resposta mais correta é esta. Vamos perguntar a Deus? Né? A gente não tem uma resposta bem definida. Por que foi exatamente Maria? Não é? Os mistérios de Deus são Agora, se você quiser a resposta, por exemplo, que vem de
dedução, daquilo que a pessoa humana consegue entender, captar, etc. Então, todo o Antigo Testamento, ele está nos apresentando toda a história do povo de Deus, a história da salvação. E justamente na linhagem histórica e genealógica, desde Abraão até a família de Maria, de José, consta justamente a resposta, nós encontramos a resposta para isso. Então, humanamente falando, a gente pode demonstrar toda a linhagem histórica, mas se a gente quiser ter uma resposta mais profunda, realmente é o mistério de Deus, porque foi exatamente a Maria. Nós vamos para um pequeno intervalo e você fica com o vídeo Porque Eu Amo Maria. Eu levei uma queda, caí, quebrei o tornozelo em 2 lugares. Fui para Vitória da Conquista fazer o tratamento, fiz uma cirurgia. E aí eu não podia colocar o pé no chão, que era tanta dor. Então eu pedi a ela que ela aliviasse aquelas dores, que eu voltasse a andar, que botasse meu pé no chão. Quando eu acabei de fazer o pedido, chorando e tudo, aí no outro dia eu já amanheci boa, colocando o pé no chão, parece que os pés desinchou. E aí eu alcancei essa grande graça com o Nossa Senhora Perpétua Socorro. Graças à campanha dos Romeiros, já realizamos a primeira etapa da reforma do altar na Gruta de Nossa Senhora da Soledade. E agora, um novo desafio. Vem uma segunda etapa. Nós temos uma meta para cumprir. É preciso revestir este altar, dar um acabamento. Por isso, quero convidar você. Participe conosco da campanha dos Romeiros do Santuário do Bom Jesus. Assim, terminando este altar, vamos entregar a Nossa Senhora da Soledade um belíssimo presente. Um novo altar na gruta, na casa dela. Desde 2005 eu recebi o chamado de Deus, tive uma experiência mística com ela. Eu ainda morava em Santa Catarina. E de lá para cá são 9 anos de caminhada, solteiro, sem tocar em mulher nenhuma para honrar e exaltar o Deus que eu sirvo. Procurando viver a castidade, a santidade, graças a Nossa Senhora e a oração do Santo Rosário diário. Eu fiquei entre a vida e a morte. No hospital, peguei uma bactéria hospitalar e causou infecção generalizada. E para os médicos não tinha cura, né? Então os medicamentos já estavam fracos e a bactéria resistente. Então, com 2 semanas de sofrimento, no para emergência, voltando, foi que eu recebi a visita, o milagre da Virgem Maria, uma experiência com ela em casa. E dessa experiência foi que eu recebi a cura, o milagre da Virgem Maria. E aí foi que eu ofertei a minha vida inteiramente para ela, para servir, evangelizar, propagar a Virgem Maria. Linda história, não é verdade? Cada um tem a sua devoção, a Nossa Senhora, a sua experiência. Estamos no programa Contando Casos dessa terça-feira, falando de Maria. Padre Casimiro, mais uma pergunta de uma internauta, a Gesiane Rocha. Por que Maria é considerada imaculada pela Igreja Católica? Este já é um dogma. Maria foi declarada imaculada. Imaculada significa que ela nasceu sem pecado original. Aí vem a partir de uma reflexão teológica e a partir também da catequese desde os primeiros tempos do cristianismo. Resumindo e facilitando o entendimento. Se Maria foi escolhida, foi chamada, foi convidada para ser a mãe de Deus, então era impossível que uma criatura pecadora fosse a mãe de alguém que é impecável. Assim, desde o início, os primeiros cristãos estavam entendendo as coisas. Então, se ela foi chamada para ser a mãe de Deus, ela precisava ser praticamente perfeita como o próprio Deus, para não dar à luz, para não ser a mãe de uma imperfeição, né?
Por isso, imaculada quer dizer concebida sem pecado original, preservada por Deus deste pecado para que possa ser a mãe do próprio Deus. Agradecendo a participação da Gesiane Rocha, que deixou sua pergunta lá na fanpage do Santuário. Você também pode fazer o mesmo. Padre Casimiro, os nossos irmãos protestantes costumam questionar esse dogma da Imaculada Conceição, por causa do trecho bíblico em que fala de Jesus e seus irmãos. Qual a interpretação correta dessa passagem do Evangelho de Mateus? Pois é, para questionar com seriedade, precisa ter conhecimento. E para ter conhecimento, basta estudar um pouquinho, não precisa nem aprofundar tanto assim. Vamos partir para o popular do nosso dia a dia. Lucivânia, você tem irmãos que são irmãos de sangue? Sim. Mas tem alguém que você na convivência já chamou de irmão? Ô meu irmão, faz favor, me ajude nisso e naquilo. Você já usou alguma vez esta expressão? Sim. E quando você fala isso, significa que esta pessoa é o seu irmão de sangue? Não. Pois é. É o costume nosso, é o cultural de chamar as pessoas próximas de irmãos. Seja as irmãs, seja os irmãos. As pessoas que estão próximas, mesmo que não tenham parentesco, mesmo que não tenham o mesmo sangue, se chamam de irmãos, justamente para estabelecer os laços, para demonstrar a proximidade entre as pessoas. Nós chamamos de irmãos também os parentes mais próximos. E vamos ver então logo o texto aqui. Você se referiu ao texto de São Mateus, exatamente, onde... pronto, é o capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 e seguintes. Jesus ainda estava falando à multidão, quando sua mãe e seus irmãos, que ficaram de fora, procuraram-lhe. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Pronto. A interpretação correta é esta. Trata-se de parentes. Observe que a Bíblia realmente fala de irmãos. Mas em momento algum, a Bíblia se refere que eles eram filhos de Maria. Então, os irmãos, sim, por consideração, por causa da consanguinidade, por causa da proximidade na convivência, mas em momento algum, a Bíblia está falando de filhos de Maria. Deu para perceber a diferença? Então, os irmãos na convivência, os irmãos, digo até mesmo pelo parentesco, né? E depois, existe a análise da palavra em aramaico, justamente que expressa esta realidade irmãos, que tem N interpretações. Pode ser o parente próximo, pode ser a pessoa próxima, como pode ser também o irmão de sangue mesmo, e pode ser primo, prima. Então, uma única palavra, traduzindo para o português, pode expressar tudo isso. Aí vem a questão de interpretação, né? Se você quiser ver de maneira um pouquinho mais ampla, portanto, mais imparcial possível, você não tem como afirmar que trata-se de irmãos de sangue. Agora, se você quiser olhar com uma visão muito fechada, apenas para provar a sua própria visão, aí paciência, né? Vamos partir justamente para as interpretações muito pessoais e às vezes até um pouco mesquinhos. Nosso programa Contando Casos, dando continuidade, falando de Nossa Senhora. Olha, outra questão interessante é sobre os títulos de Maria. Existe alguma diferença quando a chamamos de Nossa Senhora ou Santa Maria? Os títulos, eles não foram dados, todos eles, para Maria durante a vida dela, né? Não foram os apóstolos, então, o próprio Jesus, que deram para Maria N títulos. Nós temos mais de 2000 anos de história do cristianismo. Mais de 2000 anos em que o povo está se relacionando com Nossa Senhora. Então, a partir das experiências mais diversas, ela ganha os diversos títulos. Olha, existe uma infinidade de títulos. Eu acho que hoje seria até muito complicado dizer
quantos nomes ou quantos títulos exatamente Maria está ganhando. Estes títulos ela ganhou ao longo da história, continua ganhando, a depender das situações. Existem, por exemplo, alguns títulos que vêm da própria realidade que a Bíblia, a Sagrada Escritura nos traz. Maria de Nazaré. Né? De um lado é um nome bíblico, do outro é geográfico. Né? Ela é considerada Maria de Nazaré. Existem os títulos, por exemplo, que o povo dá a partir de algumas histórias que ocorreram, algumas aparições. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima. Fátima é um lugar lá no Portugal. Ela ganhou este nome por causa que foi lá que se manifestou. Nossa Senhora de Lourdes, mesma coisa. Nossa Senhora de Guadalupe. São os nomes ligados aos lugares geográficos onde ocorreu alguma manifestação da presença de Maria. Existem alguns títulos que ela ganhou a depender das situações na vida. Por exemplo, Nossa Senhora do Parto. É uma situação muito concreta, muito próxima, muito própria, em que as pessoas, principalmente as mulheres, principalmente as mães, se dirigem a Maria pedindo, invocando a proteção. De repente, a depender da necessidade. Exatamente. Né? Olha outros títulos interessantes. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora da Ajuda. Expressam também uma ligação entre o povo que se encontra numa situação concreta e Maria, Mãe de Jesus, aquilo que estão almejando, né, da parte de Maria. Como também aqueles títulos um pouco mais teológicos, digamos. Né? Por exemplo, a Imaculada Conceição, né? Maria Assunta ao Céu. Então, se refere já à Assunção, à Imaculada Conceição, que estávamos falando antes. São os títulos, os nomes que ela ganha a partir da reflexão catequética, a partir da reflexão teológica. Agora, a diferença de um para outro é justamente esta. A depender da situação, eu me dirijo, né, a Maria com um determinado nome. E eu me identifico mais com isso, você se identifica mais com outro título, porque numa situação concreta na sua vida, ela te marcou, ela se fez presente de tal maneira que você justamente prefere este nome. Não existe a classificação de nomes, qual é mais importante, qual é melhor, etc. Tudo isso realmente depende o que você quer expressar, ou então em que momento da sua vida que você se refere a Maria e se dirige a ela. Chegamos ao final de mais um programa Contando Casos dessa terça-feira, já agradecendo o Padre Casimiro e as suas considerações finais aos internautas. Gostaria de convidar a todos a ter uma convivência muito próxima com Maria, não só no mês de maio, mas na sua vida em geral. É a Mãe de Jesus e a nossa mãe. E não é à toa que ao longo desses mais de 2000 anos, ela se identificou tanto com o povo e o povo se identificou tanto com ela nas suas mais diversas situações históricas, situações de vida particulares. Aqui no Santuário do Senhor Bom Jesus, nós a veneramos sob vários títulos. E uma das grutas é também dedicada a Nossa Senhora da Soledade, que é a nossa padroeira, Nossa Senhora da Soledade, esteja com todos que estão nos agora assistindo, com as suas famílias, com todos com quem vocês convivem no dia a dia. Maria nos leva até Jesus. Nunca podemos esquecer isso. Ela não retém para si nem as honras, nem as glórias, e também os pedidos que dirigimos a ela, ela tudo entrega para o seu Filho Jesus. Lembra aquele trecho ainda das bodas de Caná? Façam tudo o que ele vos disser. Sempre quando a gente se dirige a Maria, ela sempre, sempre, sempre nos leva até seu Filho Jesus, até o próprio Deus. Você pode conferir o programa de hoje Contando Casos no site da Web TV Bom Jesus, tvbomjesus.com. Contando Casos de hoje fica por aqui. Próxima terça com o Padre Roque Silva Alves. Tchau.